Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer a resposta para esta pergunta. Por que os dividendos são descontados do preço das ações? Muita gente tem dúvidas quanto a essa parte, de qual que é o sentido por trás desse desconto. Primeiramente, vamos entender o que são os dividendos. Os dividendos eles são lucros das empresas. E esses lucros das empresas são distribuídos entre os acionistas, ou seja, os donos das ações. Por quê? Porque na compra de uma ação, a gente se torna sócio daquela empresa. E como sócio, a gente passa a ter direito a esses lucros dessa empresa. Daí, normalmente, elas distribuem uma parcela desses lucros para todos os acionistas. Distribuir dividendos é bom para a empresa? Bom, existem opiniões divergentes. E para entender, temos que entender os tipos de empresas. Temos 3 tipos de empresas aqui. As empresas de crescimento, elas são conhecidas como de crescimento por quê? Porque elas têm um alto potencial de crescimento ainda. E por isso que o ideal para esse tipo de empresa acaba sendo reinvestir os lucros nela mesma, para ela continuar crescendo. Não faz muito sentido uma empresa pequena, que ainda está lucrando pouco, pegar esses lucros e distribuir todos para os acionistas e parar de crescer, se ela tem um alto potencial. Aí tem as empresas de dividendos, que são já empresas grandes, consolidadas, e que acabam não tendo muitas opções para continuar crescendo muito. Daí o que acontece? Nesse caso, faz mais sentido para os acionistas receberem uma parte desses lucros, ou melhor, a maior parte desses lucros normalmente é distribuído. Entendeu? Porque se essa empresa tentar reinvestir, ela não vai ter onde reinvestir esses dividendos de maneira que gere um retorno interessante para os acionistas, porque ela não vai conseguir crescer mais muito. Então, normalmente é distribuído para os acionistas. E detém as empresas que são de crescimento e dividendos. Também são conhecidos como as crescidendos. Possuem certa estabilidade já, mas ainda têm um alto potencial de crescer bastante. Daí, no caso, essas empresas, elas pegam uma parte do lucro, elas reinvestem no negócio para continuar crescendo e o resto distribuem para os acionistas. Tem algumas outras empresas conhecidas e que são muito conhecidas por investidores focados em dividendos, que são empresas que conseguem continuar crescendo com uma baixa necessidade de capital. Então elas conseguem pegar uma parte bem pequena dos seus lucros, reinvestir no próprio negócio, continuar crescendo, enquanto que a maior parte desse lucro elas conseguem distribuir para os acionistas. Normalmente esse é o melhor perfil da empresa para os investidores focados em dividendos. Como funciona o pagamento de dividendos? As empresas têm opções de distribuir dividendos mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente ou até mesmo não distribuir dividendos. A maioria delas costuma pagar trimestralmente, ou seja, mensalmente é uma vez por mês, trimestralmente é uma vez a cada 3 meses, semestralmente a cada 6 meses, anualmente é uma vez por ano, ou se no estatuto dela não estiver determinado que ela vá distribuir dividendos, ela não precisa. Por quê? Porque tem uma lei das SA aqui no Brasil que as empresas elas têm que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido delas em formato de dividendos. Porém, como eu acabei de citar, ela tem o estatuto dela, que são as próprias leis da empresa. Se nesse estatuto estiver dizendo que ela não vai distribuir nenhum dividendo, elas podem fazer isso. O estatuto tem autoridade acima dessa lei. Na definição de valor de uma empresa, os lucros são considerados. Ou seja, na precificação que o mercado faz de uma empresa, tentando entender qual que é o valor da empresa, quanto que ela realmente vale, os lucros normalmente são considerados juntos. Por isso que quando eles são retirados através da distribuição de dividendos,
o preço da ação acaba sendo reajustado para o novo valor sem esses lucros. Porque quando a empresa distribui seus lucros entre os acionistas, ela está retirando parte do valor da empresa, entendeu? Esse dinheiro que veio dos lucros, ele faz parte do patrimônio da empresa, ele faz parte do valor da empresa. Então, quando ela distribui isso daí para os acionistas, o valor proporcional a essa distribuição é descontado do preço das ações. Essa que é a lógica do mercado. Como o desconto dos dividendos acontece? A própria bolsa desconta os dividendos. Basicamente, o próprio sistema lá da bolsa faz esse desconto. Não é nenhuma negociação de investidores ou traders que faz esse desconto. É o próprio sistema da bolsa. No dia anterior ao dia em que a ação ficará ex-dividendos, o que acontece? Para explicar o que é ex-dividendos, eu vou explicar rapidinho aqui, ó. Você tem uma data específica onde você precisa comprar a ação para ter direito aos dividendos que ela vai distribuir. Essa data é a data com, é conhecido como data com. Se você comprar as ações dessa empresa até o final desse dia, dessa data com, você vai ter direito à distribuição de dividendos. A data X é o dia seguinte, é o próximo dia útil, que a partir dessa data X, você não vai mais ter direito aos dividendos. Então, entre o fechamento da data com e a abertura da data X, é que é feito esse ajuste. Entendeu? Entre esses 2 dias. Portanto, na data X, o valor da ação já abre no mercado descontado desse valor de dividendos. Ó, no dia anterior ao dia em que a ação fica ex-dividendos, ou seja, na data com, após o fechamento do mercado, o valor dos dividendos é descontado quando o mercado está fechado e todo o histórico de preços é ajustado. Ou seja, todo o histórico de cotações que a empresa teve anteriormente é descontado e ajustado por esse novo preço. No dia seguinte, a ação já vai ao leilão de abertura com o valor descontado, porque sempre na abertura do mercado, no fechamento do mercado, há um leilão de ações para definir qual que vai ser o preço inicial ou o preço de fechamento daquele pregão. Então, no dia seguinte, no caso, na data X, essa ação já vai ir para o leilão de abertura com o valor descontado. E aí sim os compradores e vendedores podem definir se a ação vai abrir com o valor ajustado, com uma queda, ou seja, o valor de fechamento do dia anterior mais esse reajuste, ou seja, dela vai ter uma pequena queda no dia, ou até mesmo já abrir no outro dia com o mesmo preço que já estava, contabilizando uma alta. Ou seja, pode ser que os investidores eles vão lá, começam a negociar no leilão e acabam vendo que ela está mais barata por causa desse desconto que ocorreu e comprem e no dia seguinte ela acaba saindo no mesmo preço do fechamento do dia anterior, o que já configura uma alta ou até mesmo acima. Esse valor ele é recuperado rapidamente? Sim e não. Às vezes sim. Por quê? Esse caso ali que eu falei, os investidores eles podem considerar que com essa queda do preço das ações, ela pode estar mais barata e daí podem acabar comprando mais e reajustando o preço ao mesmo patamar anterior ou até mesmo acima. No caso das ações que pagam muitos dividendos constantemente, esse processo é mais lento e pode não acontecer. Uma empresa que distribui muitos dividendos em um pagamento só, por exemplo, a tendência é demorar um pouquinho mais para recuperar ou até mesmo não recuperar. Portanto, a realidade é que para os dividendos serem vantajosos para o acionista e para a empresa, esta precisa ser consolidada, sem ter muito para onde crescer e gerar bons lucros. Como ocorre o ajuste gráfico? O ajuste gráfico acontece o tempo todo. O tempo todo o gráfico dessas ações são reajustados. Tanto o gráfico passado lá, o histórico de todas as cotações anteriores, quanto o AL está sendo reajustado. E não apenas pelos dividendos.
através das bonificações e através do juros sobre capital próprio, que é quase a mesma coisa dos dividendos, só que tem um benefício contábil por trás, que eu vou explicar melhor num vídeo específico sobre isso. Bonificações basicamente é quando a empresa distribui ações de presente, por assim dizer, entendeu? Por exemplo, quando anuncia uma bonificação de a cada 10 ações possuídas, você vai receber uma a mais, entendeu? Daí o preço é reajustado por causa dessa bonificação, que é o equivalente a 10%. Nesse caso que eu citei. Conclusão: os dividendos eles são descontados do preço da ação. E isso ocorre porque os dividendos são retirados do lucro da empresa. E esse costuma ser contabilizado no processo de valuation dessa companhia. Logo, quando são retirados, a empresa perde valor. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, eu peço que deixem um like e se inscrevam no canal para continuar trazendo vídeos com uma qualidade cada vez maior e mais completos. Peço que deixem sugestões de conteúdos que seriam úteis para vocês dentro da área financeira. E mercado financeiro, economia, educação financeira, todos os assuntos relacionados a essa área financeira. Obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo, valeu!